Frações. O que são frações? Qual a utilidade das frações? As suas funções, os seus objetivos. Fração serve só para uma coisa? Fração só representa só divisão? Não, frações podem representar diversas coisas. Representamos uma fração dessa forma, A sobre B. Mas uma fração pode ser a parte de um todo. Nesse caso, nós temos duas partes verdes num total de 3 partes iguais. Então, a fração que representa a parte verde é 2 em 3, 2 terços. E a fração que representa a parte branca seria 1 em 3, 1 terço. Essa outra figura, qual a fração representa a parte verde? 1, 2, 3, 4, em um total de 6, então é 4 sextos. Mas a fração não é só a parte de um todo. A fração pode ser também uma divisão. 9 quartos. Por exemplo, dividimos R$9 para 4 pessoas. Cada pessoa vai receber R$2 e ainda vai sobrar R$1. A fração também pode ser, por exemplo, a probabilidade de ocorrer um evento. Qual a probabilidade de uma mulher ter um filho do sexo feminino? A fração pode ser uma porcentagem, 10%, 5%. Então, vemos por aí que fração tem diversos usos, diversas finalidades, diversas funções. Uma fração pode ser representado por uma forma fracionária ou também pode ser representado por uma forma que a gente chama de decimal, que na realidade é o resultado da divisão. Nesse caso, 9 dividido por 4 é igual a 2,25, que é a forma decimal de 9 quartos. Vamos dar um exemplo prático. Cortamos uma pizza em 6 partes iguais e queremos comer esse pedaço da pizza. Qual fração representa esse pedaço? 1 sexto. Então, eu reparti uma pizza em 6 partes iguais, eu vou comer uma parte da pizza, eu vou comer 1 sexto da pizza. Aqui nós temos várias figuras e várias frações. Uma fração A sobre B é conhecida na escola como a parte do todo. Então, o A representa a parte, que matematicamente nós definimos como numerador. O todo a gente chama de denominador. Nesse caso, a parte pintada é 1 em 4, então a fração aqui que representa a parte pintada é 1 quarto. Aqui você tem duas partes, no total de 8, então 2 oitavos. Nós temos aqui uma parte, no total de 4, 1 quarto. Nós temos 4 quadradinhos pintados, no total de 16 quadradinhos. Então, a fração é 4/16. Na realidade, todas essas frações representam a mesma fração, que é 1 quarto. Quando temos frações que têm o mesmo valor, chamamos de frações equivalentes. Vamos ver o uso da fração como probabilidade. A probabilidade ou chance de ocorrer um evento é representada por uma fração. Qual a probabilidade de, ao jogarmos uma moeda, a parte de cima sair coroa? Então, nós temos o seguinte: no caso da probabilidade, em cima representa os casos favoráveis. Quantas coroas tem numa moeda? 1. E embaixo representa o espaço amostral ou espaço ou conjunto universo.
nós temos numa moeda, então, cara e coroa. São duas possibilidades. E a possibilidade de ocorrer uma delas é 1 em 2, ou seja, meio. Agora nós vamos ver várias frações e várias figuras que representam frações. Vamos fazer uma associação de cada fração com a sua figura correspondente. Vamos começar com meio. Qual a figura representa a fração meio? Nós temos que ter uma figura que tem uma parte pintada num total de 2 partes, ou seja, essa figura. E meio em decimal é 0,5. Vamos passar para a próxima fração, 1/3. 1/3 representa essa figura. E em decimal é uma dízima periódica, 0,333. 6/8. 6/8, essa figura, que em decimal é 0,75. 3/8. 3/8, essa figura, 0,375. 2/3. 2/3, essa figura, 0,66. 4/6. 4/6 representa essa figura, que em decimal é 0,66. 5/8 representa essa figura, que é 0,625 em decimal. 4/4. 4/4, na realidade, é um inteiro, que representa a figura vermelha. Então, também temos 4/8, que é a mesma coisa que meio. Temos 3/4 e seus respectivos decimais. Vamos falar novamente sobre simplificação e frações equivalentes. Nós podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, sem alterar o valor da fração. Chamamos ao conjunto dessas frações de frações equivalentes. Então, aqui nós temos 1/2, 2/4, 4/8. Todas essas frações, na realidade, representam a mesma fração, que é meio. Toda fração que tiver um número em cima e embaixo o dobro, vai dar meio. Então, para a gente simplificar frações, devemos dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Para acharmos frações equivalentes, podemos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Operações com frações. Só podemos somar frações se tiverem o mesmo denominador. Nesse caso, mantemos o denominador, que no caso é 3, e somamos os numeradores. Então, 2/3 mais 4/3, mantemos o 3 e somamos 2 mais 4 é 6, e 6 dividido por 3 resulta em 2. Nesse outro exemplo, não podemos somar diretamente as frações, porque são frações com denominadores diferentes. Então, nós temos basicamente 2 processos para somar frações com denominadores diferentes. Primeiro processo, achamos 2 frações equivalentes que contêm o mesmo denominador. Então, 1/3
e 3/4, a gente quer achar duas frações equivalentes de formas que os denominadores sejam 12. Para a gente achar 12, basta multiplicar em cima e embaixo dessa fração por 4. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12. E para acharmos 12, uma fração equivalente que tem 12 embaixo dessa outra fração, devemos multiplicar, no caso, por 3. 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 4 é 12. Agora já podemos somar essas duas frações. Um outro processo que é muito utilizado para somar frações com denominadores diferentes é calcular o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC de todos os denominadores. Então aqui a gente vai calcular o MMC do 3 e 4, dá 12. Então achamos o MMC dos denominadores e para cada fração dividimos o MMC pelo denominador e multiplicamos o resultado pelo numerador. 12 dividido por 3 é 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3, vezes 3, 9. 4 mais 9, 13. Temos outra soma ou subtração de frações. Então, aqui nesse caso, nós podemos achar frações equivalentes que tenham 15 no denominador. Para achar uma fração equivalente com 15 no denominador, multiplicamos por 3 essa fração, em cima e embaixo. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 5, 15. Para acharmos fração equivalente a 4, que tenha 15 no denominador, temos que multiplicar por 15 no numerador e denominador. 15 vezes 4, 60, e 15 vezes 1, 15. Aqui temos que multiplicar por 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. Agora que elas possuem os mesmos denominadores, mantemos o denominador e somamos os numeradores, resultando em 34 quinzeavos. Aqui nós tiramos o MMC dos denominadores, que é 60, dividimos o MMC por 5, dá 12 vezes 3, 35, dividimos 60 por 4, dá 15 vezes 5, 75, 60 dividido por 2, dá 30 vezes 3, 90, 60 dividido por 6 dá 10 vezes 9, 90, que resulta 111 60avos. Aqui nós estamos simplificando as frações. Se a gente dividir por 10, o numerador e o denominador, vai sumir o zero. Vai ficar 34 meios. E aqui a gente pode dividir em cima e embaixo por 5. 30 dividido por 5 é 6. 25 dividido por 5 é 5. 34 dividido por 2, 17.